Santíssima, viva Cristo Rei. Na semana passada, eu fiz um vídeo falando sobre a história da igreja e o porquê estudar a história da igreja. E hoje, nesse vídeo, eu vou falar sobre as duas visões equivocadas a respeito da história da igreja. E esse curso, essa informação tem uma opção. Existem duas visões que são equivocadas a respeito da história da igreja. A primeira entende o estudo da história da igreja como o estudo das suas boas realizações civilizacionais, mostrando suas contribuições para a ciência, para a arte, para a organização política e social, e etc. Ignora-se que a missão da igreja é essencialmente espiritual e que todo o seu contributo civilizacional é apenas um aspecto acidental de sua caminhada ao longo da história, ao longo de 2000 anos de história da Santa e Amada Igreja Católica Apostólica Romana. A sua essência é espiritual, totalmente espiritual. A segunda equivocada, entende-se a história da igreja meramente como uma resposta necessária às acusações infundadas, falsas ou distorcidas de seus inimigos, defendendo o que se deve estudá-la para responder às mentiras protestantes, dos marxistas ou dos racionalistas. Apesar de tal defesa da apologética ser extremamente necessária, restringe-se a ela e reduz o estudo da história da igreja a uma atividade negativa e não positiva, esvaziando-se todo o sentido espiritual de tal estudo. Não mostra a realidade de que nós queremos estudar a Santa e Amada Igreja Católica Apostólica Romana. Só para defender e responder aos ataques protestantes? Não deve ser esse. Então, esse estudo que a gente vai fazer, esses vídeos que eu vou fazer curtinho, né? Então, ele propõe uma abordagem completamente diferente. Apesar de tratar abundantemente desse contributo civilizacional, que todo mundo sabe que toda a Santa e Amada Igreja é no mundo, né, no Brasil, né, e de responder direta ou indiretamente às falsas acusações que seguem uma linha distinta, embasada na realidade odontológica da igreja, ou seja, no que ela é e o que é. O que é a igreja? A gente se pergunta o que é a igreja. Muita gente nós fazemos parte da Santa Igreja Católica, né? E não paramos para fazer essa pergunta, né? Não vem na nossa cabeça entender o que é a Santa Igreja. Eu vou participando, comungando, né? Mas o que é a igreja? Jesus Cristo fundou uma igreja. Lembra no Evangelho que ele disse para Pedro? Tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Lá em Mateus, capítulo 16, versículo 18. Ele disse ao Senhor a São Pedro essas palavras. Quem vos ouve, a mim ouve. Novamente no Evangelho, no Santo Evangelho de São Lucas, capítulo 10, versículo 16. E disse posteriormente aos seus apóstolos. Cristo fundou uma igreja. E a fé e a história demonstram que esta é a igreja una, santa, católica, apostólica e romana. Isso não pode ficar dúvida na nossa cabeça. A igreja é o corpo de Cristo. Disse Cristo, eu sou a videira e vós os ramos. Lá no Evangelho de São João, capítulo 15, versículo 20. Perdão, capítulo 5, versículo 5. 15, 5. E diz São Paulo, porque o corpo é um todo como muitos membros. E todos os membros, embora sendo muitos, formam um só corpo. Assim também é Cristo.
Essas são palavras de São Paulo, os santos da igreja. E um só Espírito fomos batizados em um só Espírito, todos nós. Todos nós fomos batizados em um só Espírito, para formar um só corpo. Aí ele diz a palavra, né? Judeus ou gregos, escravos ou livres. E todos fomos impregnados do mesmo Espírito. Assim, o corpo não consiste em um só membro, mas em muitos. São Paulo diz essas palavras lá em 1 Coríntios 12, 14. Nós fomos batizados, impregnados do mesmo Espírito. A igreja é a continuação da encarnação da história, sendo a igreja seu corpo, o qual ele assumiu ao fazer-se homem no ventre da Virgem Maria. A caminhada da igreja ao longo do tempo é a continuação da própria realidade da encarnação, da vida de Cristo nesse mundo, que não cessou com a ascensão, mas que continua na igreja. E, portanto, conhecer a história da igreja é conhecer a continuação da encarnação, manifestada na vida dos santos, nas lutas que a igreja travou contra as forças das trevas e contra os impérios da terra, né? Os impérios da terra, perdão. E ainda como ela agiu na ordem temporal. Nós sabemos a força que tem a igreja de 2000 anos, não tem na força temporal, nas coisas temporais, no mundo em que vivemos. Nós sabemos muito bem o valor disso. A igreja continua além deste mundo, mas a igreja não se restringe à história. Isso nos ensina a fé, que a igreja não existe apenas neste mundo, que é a igreja militante, mas ela continua no purgatório, que nós falamos, a igreja padecente. E no céu, que nós falamos, nós reconhecemos, a igreja nos dá esse conhecimento, que é a igreja triunfante. As três são uma só igreja, unidas indissoluvelmente. Isso aí é o dogma da comunhão dos santos. Nós rezamos no credo apostólico. Na comunhão dos santos, que nós acreditamos na Santa Igreja e na Santa Comunhão dos santos. Nós rezamos isso aí todos os dias. Quem tem o hábito de rezar, né? Reza o credo, nas santas missas. Estamos sempre rezando. Aí vou dizer alguma coisa sobre o catecismo de São Pio X, tá? Ele nos traz. É um resumo que ele faz, é muito importante, tá? Esse catecismo, quem não tem, faça o favor de adquirir aí, para ter conhecimento da Santa Igreja, tá? Documento muito importante. Aí no parágrafo 142, ele nos ensina, no artigo do credo, creio na Santa Igreja, na comunhão dos santos. O 9º artigo do credo, ensina-nos que Jesus Cristo fundou sobre a terra uma sociedade visível, a qual se chama Igreja Católica. E que todas as pessoas fazem parte dessa igreja, estão em comunhão entre si. Todos nós, membros da igreja, batizados da igreja, temos que estar, deveríamos estar em comunhão entre si. Nós que professamos a mesma fé. Aí no parágrafo 146, onde se encontra, aí ele pergunta, né, uma questão, onde se encontram os membros da igreja? Os membros da igreja, ele responde, os membros da igreja encontram-se, parte no céu, e foram a igreja triunfante, parte no purgatório, e formam a igreja padecente, e parte na terra, e formam a igreja militante, que somos nós. Nós estamos batalhando, lutando, militando, lutando pela nossa salvação, né, pela santidade. Aí o outro parágrafo seguinte, o 147, aí vem a questão, essas diversas partes da igreja constituem uma só igreja? Essas partes da igreja constituem uma só igreja e um só corpo.
porque tem a mesma cabeça que é Jesus Cristo. Lembra? Nós somos os membros, Jesus é a cabeça. É a cabeça do corpo. Não existe corpo sem cabeça. Né? São Luís Maria Guinon fala que seria um monstro. Né? O mesmo Espírito que anima e as anima, e o mesmo fim que é a felicidade eterna. Que uns já estão gozando e que outros esperam, né? Os que morreram, os que estão na graça, morreram na graça, não é? Eles já estão gozando dessa paz, dessa felicidade. E nós lutamos para isso, estamos aguardando. Aí no parágrafo 149, o que é a Igreja Católica? A Igreja Católica é a sociedade ou a reunião de todas as pessoas batizadas que, vivendo na terra, professam a mesma fé e a mesma lei de Cristo. Participam dos mesmos sacramentos e obedecem os legítimos pastores, né, principalmente o Romano Pontífice. Isso a igreja nos ensina. A obediência que nós temos que ter, desde que esteja com Jesus Cristo. Certo? Bem entendido. Aí no parágrafo 150, ele fala assim: dizei precisamente que é necessário para alguém ser membro da igreja. O que é necessário para alguém ser membro da igreja? Para alguém ser membro da igreja, é necessário estar batizado, né? Batizado, crer e professar a doutrina de Jesus Cristo, participar dos mesmos sacramentos, reconhecer o Papa e os outros legítimos pastores da igreja. Aí ele repete novamente, né? Os sacramentos, nós sabemos quais os sacramentos, né? Pelo menos deveríamos saber. Quem não sabe procura se informar, ler. Tá? Aí o parágrafo 154, ele diz assim: como se pode distinguir a Igreja de Jesus Cristo de tantas sociedades ou seitas fundadas pelos homens que se dizem cristã? Essa é uma outra questão que ele responde. Tá? São Pio X, tá? Está respondendo. Pode-se considerar cristão seguindo as leis de Jesus Cristo, né? Seguindo as características que ele nos ensina e professando a fé que ela é uma igreja. As características da igreja, ela é una, santa e apostólica, tendo esse conhecimento e vivendo tudo isso que a igreja nos ensina, e sendo batizado, vivendo o batismo, né? Seguindo os santos pastores. No parágrafo 155, ele responde à pergunta: por que dizeis que a igreja é una? Digo que a verdadeira igreja é una porque os seus filhos, de qualquer tempo ou lugar, estão unidos entre si na mesma fé. É o que nós temos que estar unidos na mesma fé. Nós que professamos a fé na Igreja Católica Apostólica Romana. Né? E na participação dos mesmos sacramentos, sob o mesmo chefe visível, o Romano Pontífice. Aí tem outra questão, no parágrafo 156. Ele pergunta: não poderia haver mais de uma igreja? Ele deixa bem claro. Ele diz: não pode haver mais de uma igreja. Por quê? Porque assim como há um só Deus, uma só fé e um só batismo, assim também não há e nem poderá haver mais de uma igreja, senão uma só igreja. Isso é passagem bíblica. Há um só batismo, há uma só fé, há um só Deus. Então não tem como existir mais de uma igreja. A única igreja, a igreja de Jesus Cristo. A outra questão está no parágrafo 158. Ele fala assim: por que dizeis que a verdadeira igreja é santa? Aí ele diz: chamo a verdadeira igreja de santa, invisível e santo. Santos são os muitos dos seus membros. Não são todos, está vendo? São muitos dos seus membros.
Santa são a sua fé e a sua lei. Santos os seus sacramentos. E fora dela não há nem pode haver santidade. Essa é uma questão. Ele responde uma outra questão, no parágrafo seguinte, parágrafo 159. Assim, por que dizes que a igreja é católica? É o que nós conhecemos, né? Igreja católica, apostólica, romana, santa, una, né? Então, por que dizes que a igreja é católica? Aí ele diz, chamo a verdadeira igreja de católica, que tem um significado essa palavra, né? O significado católico quer dizer universal, porque abrange os fiéis de todos os tempos. Todos os tempos, de todos os lugares, de todas as idades e condições. E todos os homens do mundo são chamados a fazer parte dela. Esse é o chamado de Jesus Cristo. Fazer parte da verdadeira igreja de Cristo. A verdadeira igreja que ele fundou. Sobre Pedro. Aí no parágrafo 160, perdão, no parágrafo 160 vem outra questão. Por que a igreja se chama também apostólica? A verdadeira igreja chama-se também apostólica porque ela remonta sem interrupção até os apóstolos, porque crê e ensina tudo o que creram e ensinaram os apóstolos. E porque é guiada e governada pelos legítimos sucessores dos apóstolos. Nós temos aí, né, os santos padres, né, os padres apostólicos, os mais próximos que foram dos apóstolos, que seguiram a mesma fé, na mesma hermenêutica, né, no mesmo ensinamento, fiéis. Né? Aí tem outra questão, parágrafo 161. Por que a igreja verdadeira é chamada também de romana? A verdadeira igreja chama-se também romana porque os 4 caracteres da unidade, santidade, catolicidade, apostolicidade, se encontram só na igreja que tem por chefe o bispo de Roma, que é sucessor de Pedro. Basta a gente estudar a história, né? Estudar a história da igreja, estudar a palavra de Deus, a santa palavra de Deus, a santa escritura, não é? Para a gente compreendermos essa verdade. Isso como falei na primeira vez, é um dever, né, de um cristão católico conhecer essa verdade. No parágrafo 168, ele diz assim, pode alguém se salvar fora da igreja católica apostólica romana? Ele é bem categórico, ele fala, não, fora da igreja católica apostólica romana ninguém pode salvar-se. Como ninguém pôde salvar-se no dia do dilúvio, fora da Arca de Noé, que é a figura dessa igreja, a qual nós fazemos parte, a qual nós professamos a nossa fé. Aí no parágrafo 170, é uma outra questão. Mas quem se encontrasse sem culpa sua fora da igreja, poderia salvar-se? Aí ele falou, quem encontrar-se sem culpa sua, quer dizer, embora o batismo, embora recebesse o batismo, tivesse recebido o batismo, ou tivesse desejo, ao menos implícito, né, de o receber, e além disso, procurasse sinceramente a verdade e cumprisse a vontade de Deus o melhor que pudesse, ainda que separado do corpo da igreja, estaria unido à alma dela, e portanto, no caminho da salvação. Ele teve esse desejo, essa santidade, né, dessa união com Deus. Aí está no caminho da salvação. Para descobrir, conhecer o caminho da salvação, não tem como sem estudar a história da igreja, sem estudar as Sagradas Escrituras. O que Jesus nos pede, os mandamentos. Parágrafo 171. E quem, sendo muito embora membro da Igreja Católica, não pusesse em prática os seus ensinamentos, salvar-se-iam? Olha a questão, não basta só estar na igreja, esquentando o banco. Aí ele responde assim, ó, quem,
sendo muito embora membro da Igreja Católica, não pusesse em prática os seus ensinamentos, seria um membro morto. E, portanto, não se salvaria, porque a salvação de um adulto requer-se não só através do batismo e a fé, mas também as obras conforme a nossa fé. Isso é palavra, né? Conforme a nossa fé. As obras conforme a nossa fé. Não basta dizer eu creio, eu acredito, né? Participar das Santas Missas, né? E você não viver aquilo que ou você às vezes nem sabe porque não buscou conhecer. Esse é um caso sério. Parágrafo 172 diz assim: somos obrigados a acreditar todas as verdades que a Igreja ensina? Ele é categórico também. Sim, somos obrigados a acreditar todas as verdades que a Igreja ensina. E Jesus Cristo declarou que quem não crê, já está condenado. Lembra que diz? Quem crê será salvo. Quem não crê já está condenado. Jesus disse no Evangelho. Então a salvação depende de nós. O que Cristo tinha que fazer, ele já fez. É igual o Evangelho de ontem, né? Os fariseus pedindo o sinal, né? Jesus diz, não há outro sinal, não vos será dado sinal algum, a não ser o sinal de Jonas, né? Os 3 dias na baleia, né? Que prefigura os 3 dias aí de Jesus no seio da terra. Ele ressuscitou, né? Olha o que Jesus, entre 2000 anos, vem fazendo, mostrando, né? o que aquele pessoal já tinha visto. Né? Até esse momento que Jesus está prestes à sua morte, com milagres, com cura, que Jesus vem tentando mostrar, mas com o coração duro, o coração fechado, né? Eles não criam. Não criam. Estavam sempre preparados, né? Sempre já com uma resposta, com algo planejado, né? Diante de que Jesus mostraria para eles. O que Jesus faria, que na verdade, Jesus está preocupado com a salvação, é o que Jesus quer, a nossa salvação. Ele não quer que perca nenhum dos seus filhos. Ele disse, nenhum daqueles que o Pai me deu, eu quero que sejam perdidos, que percam. Então, não depende muito de nós, né? Tem que estudar a Igreja Católica, viver, não somente participar dos sacramentos, mas viver os sacramentos, saber, conhecer o sentido desses sacramentos, o porquê dos sacramentos, o que significa o sacramento na nossa vida, o que os sacramentos nos levam, né? Quais são os sacramentos, quais são os mandamentos, quais são os dons do Espírito Santo, quais são os pecados capitais. Mas, infelizmente, a maioria não, como diz o padre José Augusto, a maioria é preguiçoso, né? A maioria do católico é preguiçoso, não se dá o tempo, não acha um espaço, um tempo aí no seu dia a dia de estudar a sua fé, né? Ele está negligenciando a sua salvação. A salvação é caso sério, né? É caso sério a nossa salvação. E a nossa fé não pode ser negociada. Ela é negociada assim a partir do momento que nós não temos conhecimento. Não temos conhecimento, mas como diz Tiago 1,22, né? Não seja apenas ouvinte, mas praticante da palavra. Senão nós estaremos enganando a nós mesmos. Fiz mais um vidinho curto, né? Assim, falando dessa história da igreja, né? O porquê da história da igreja, qual a necessidade da história da igreja. Aqui eu coloquei hoje as visões equivocadas, né? A respeito da história da igreja, né? As opções que esses vídeos têm, esse ensinamento nos traz, né? O que é a Santa e Amada Igreja Católica Apostólica Romana, né? E se Deus assim permitir, na próxima semana eu faço mais um vídeo, né? Conforme, como eu disse no vídeo passado, conforme eu for adquirindo conhecimento, procurando, estudando, né? E a gente vai passando também, né? Esse conhecimento, porque eu tenho um desejo muito alto, um desejo muito grande no meu coração,
né, isso arde no meu coração, o desejo de contribuir para a salvação das almas. Né? Porque se eu não tenho esse desejo no meu coração, quantos anos eu já venho comungando, né? Comungo o corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo na Santíssima Eucaristia. Quanto tempo? Se isso não mudar o meu coração, não mudar a minha vida, olha, eu estou caindo naquilo que Jesus diz, né? Estou comungando a própria condenação. Então, eu espero estar contribuindo, né? Aí para a salvação das almas, esse é o meu desejo, né? Com pouco conhecimento, um pouquinho de conhecimento que eu tenho, né? Tenho o desejo de passar e de transmitir, tá bom? Mais uma vez eu agradeço, né? E pedir as graças de Deus para a nossa vida, pelos nossos, né? Pela nossa conversão verdadeira, sincera, né? A verdadeira conversão é sincera e urgente, a nossa, dos nossos, né? Rezando pelo Santo Padre, o Papa, eu digo aqui o nosso bispo, né? Dom João Inácio Bilha, o pároco da paróquia qual eu frequento, né? O Padre Vinícius, né? E conversando de toda a família, pedindo também a graça de Deus, né? Misericórdia de Deus sobre esses países que estão aí envolvidos em guerras, né? Por poderes, né? E que Jesus tenha misericórdia de nós, né? E pedir para que Ele dê a oportunidade, na próxima semana a gente está passando aí, colocando mais um vídeo, né? Falando sobre a nossa santa, amada Igreja Católica Apostólica Romana, una, santa, católica apostólica romana. Amém? Boa noite, obrigado. Um beijo nos seus corações. Que Deus os abençoe, que a Virgem Maria os proteja e os guarde debaixo do manto sagrado, onde todo mal se quebra impotente diante do manto sagrado de Nossa Senhora. Que Ele possa nos guardar todos os nossos, todo o nosso país, os nossos governantes, os nossos sacerdotes, toda a santa e amada Igreja Católica Apostólica Romana. Boa noite.